Nós vamos orar para início da escola dominical e hoje, especialmente, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos estar agradecendo pela vida do pai da Silvia, que ela está em São Paulo com ele, e o Senhor realmente jogou por terra todo o prognóstico médico, e quando diziam que ele já não tinha mais solução, o Senhor fala: quem determina a vida e a morte sou eu. Amém. E nós vamos orar. Ô Sandro, eu vou pedir você, sentado mesmo, você pode orar essa oração de intercessão, por favor? Sentado mesmo. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, Senhor Deus, nos tomou, ó Pai, ó Pai, nos elegeu como seus filhos e tem nos amado e nos segurado, nos protegido e nos guiado por esse caminho na nossa vida. Amém. Senhor Deus, nós te pedimos em especial nesta manhã, o Senhor tome, ó Pai, o Pai da Silvia, o Deus em tuas mãos. E, ó Deus, vá tirando dele, ó Pai, tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai, todas as coisas que se levantam contra ele, tudo aquilo que é contrário e que os homens atestam embaixo dizendo que é um diagnóstico. Nós te pedimos um milagre, ó Deus, que o Senhor vá tocando e curando, ó Pai, e que a sua presença, ó Deus, Amém. dissipe todo o mal, ó Pai, dissipe toda a treva, dissipe toda a enfermidade e realize o milagre nesta manhã. Amém. Fortalece a tua serva, toma a vida Dá dela graças nas a mãos, Deus, amém. sustenta ela neste momento, ó Pai, e a sua família também. Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia, porque foi o Senhor que criaste. Amém. Nós te agradecemos, ó Pai, pela nossa vida, pelo sustento, pelo teto que nós temos na nossa cabeça, porque é o Senhor que concede. Amém. E neste momento, ó Pai, te pedimos que o Senhor guie o seu servo para nos instruir de acordo com a sua vontade, ó Deus, de acordo com a vontade dos altos céus para as nossas vidas, e que saiamos daqui, ó Pai, com a revelação da sua palavra. Amém. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. 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 Nós vamos dar continuidade. Tudo certo, Joyce? Tá. Nós vamos dar continuidade à escola da semana passada, que nós falamos sobre o quê? Bem-aventurado. Que bom, né? Que às vezes a gente não lembra nem do que comemos ou no café da manhã. A bem-aventurança versus a felicidade. Nós dedicamos a aula passada a explicação mais da felicidade e a explanação da bem-aventurança como significado, como contexto, como parte contextual do Antigo Testamento. Hoje, nós pretendemos falar da bem-aventurança em si, como ênfase na vida do cristão, como uma das provas que ele há de herdar o reino dos céus. Como falamos na semana passada, em detrimento da opinião de muitos, contrariando a opinião de muitos que eu sei, uma pessoa só herda o céu se ela for bem-aventurada. Não existe o não bem-aventurado herdar o céu. Porque vimos que, na verdade, o Senhor faz essa condução. Nós vimos na semana passada, eu vou tentar ser bem assim, tentar colocar bastante nitidez no que for falado, porque não é fácil entender. Quando a Bíblia mostra a palavra bem-aventurado no Antigo Testamento, já era uma preparação para Israel. Ela preparava o povo e falava assim: olha, se vocês forem guiados por mim, eu vos conduzirei. E sabe qual vai ser o resultado? Vocês verão que é uma via de mão dupla. Vocês verão que estão sendo guiados por mim e desejarão não transgredir a minha vontade. Lembra do Salmo 1? O que nós chamamos a atenção do Salmo 1? Quem é que lembra da semana passada? Que o Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado, como é que fala o Salmo 1? Bem-aventurado aquele... O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso, bem alto. Que não nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nem se detém no caminho dos pecadores. Certo? Antes. Isso. Essa palavra, ou seja, ele faz uma escolha.
o bem-aventurado, ele não lembra que ele é bem-aventurado não, mas a sua conduta é uma conduta de bem-aventurado. Fica um pouco complicado para explicar, é uma via de mão dupla. É como se dependesse disso para ser bem-aventurado e bem-aventurado também dependesse disso aí. Ou seja, ele é bem-aventurado porque ele faz uma escolha. Eu escolho conhecer os caminhos do Senhor. E nós falamos também que a felicidade ela pode estar incluída na bem-aventurança, mas ela não depende de quê? Que nós comentamos uma palavra que foi muito comentada aqui. Ela não depende de quê? A felicidade dentro da bem-aventurança, ela não depende de quê? Circunstâncias. Fala bem alto que é para a câmera pegar. Circunstâncias. E nós sabemos que quando a nossa felicidade depende das situações, isso faz com que o nosso coração deseje aquilo ali. E a pergunta permanece: como pode um homem ser feliz não tendo aquilo que o faz feliz? O que a palavra de Deus fala sobre a verdadeira felicidade? Assim que conhecemos o Senhor, nós vemos que passamos a desejar o quê? Por exemplo, assim, Joyce, você conheceu o Senhor verdadeiramente. Imediatamente, o que mudou no seu pensamento com relação a Deus? O que mudou? O que fez diferença? Dali você confirmou realmente: eu quero o Senhor. O que passou a existir em você que não existia antes? Esperança. Isso. Esperança. Beth, a esperança nos conduz. Eu falo Beth que é para olhar para alguém e falar. Mas Beth chama a atenção. Beth, esperança, escutem bem o que eu falo para Beth. Ela nos torna condutíveis, ou seja, ela nos coloca num caminho e nos faz permanecer nesse caminho. Mas ao mesmo tempo, o que está alimentando essa condução de Deus é a esperança. A certeza da esperança. Eu tenho certeza que o que brotou em mim não veio de mim. Ou seja, um desejo, anela, como Jó falou. Jó fala assim: porque eu sei, no meio de tanta desgraça, que o quê? Que o meu, fala alto, vive. E que por fim, no final de tudo, olha só, no final de toda desgraça, Ronaldo, ele vai se levantar sobre a terra. E ele vai olhar para o meu corpo podre e vai transformar os meus olhos apodrecidos. E com esses olhos eu verei a Deus. Eu vê-lo-ei por mim mesmo, Jó fala. Não vou precisar de vocês não. Ele fala uma palavra fantástica no final. De saudade. Eu já fico com saudade daquilo que eu não tenho. Já leu isso, Alessandro? De saudade desfalece o meu coração. Já pensou, Beth? A esperança é tão grande do bem-aventurado que ele sente saudade daquele que ele nunca foi. Por isso que existe uma diferença entre pensamento e imaginação. Você não imagina o céu. Você imagina o céu? O céu deve ser assim. Você pensa nele, porque já foi dito para você pelo Pai, na pessoa do seu Filho amado, que o quê? Na casa do meu Pai, vamos repetir. Olha como o bem-aventurado vive. Na casa do meu Pai, há o quê? Vamos lá. Eu irei e prepararei lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa, não é isso? Ao mesmo tempo, no coração da Beth, da Joyce, do Ronaldo, esperança. Mas Jesus fala uma palavra no final, que é a chave de tudo. Alessandro, se não fosse assim, olha que coisa maravilhosa, eu teria dito para vocês. Então, o que isso faz? Contra que isso luta? Quando ele fala assim, se não fosse assim, eu não teria dito. Todas as teorias que vão surgir dizendo que não é, que é só uma alegoria. Isso! O bem-aventurado luta contra isso todo dia. Ele lembra, não, se não fosse assim.
Se não fosse essa coisa bonita que Jesus falou, ele teria dito. Essa palavra dentro do grego, ela está num imperativo fantástico. Se não fosse assim, ele fala assim, eu teria já falado. Ou seja, não quer dizer que se não existisse. Se fosse de outra forma, eu teria dito, mas vocês morarão, habitarão fisicamente comigo. E essa esperança alimenta o bem-aventurado. Olha só, a bem-aventurança é ou não é satisfazer a vontade do Pai? Sim, pode parecer coisa lógica, mas é verdade. E nós não estamos falando que a bem-aventurança está ligada à salvação? Sim. Tudo bem. Abre Mateus 7, 29, vamos ser bem rápidos assim, porque o final, eu quero finalizar hoje. Eu pretendo, mas isso farei se Deus permitir. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Qual o título que está aí, irmão Beto? Tem algum título em cima da Sociedade Bíblica? Quem entra no reino dos céus. Sandro, tem algum título? Idêntico. Não, então, tem título. Tem, Ronaldo? Tem o título? Os falsos profetas. Hã? Os falsos profetas. Sim, esse foi um título diferente. Você, Felipe, tem algum título? Falsos ensinadores. Certo, mas... Não, do capítulo... do capítulo 7, versículo 21. É isso aí. Isso aí mesmo, né? Então, tem de vocês é diferente. Mas o título, repete o título, Beth. Quem entra no reino Olha dos céus. só, quem entra? Então dá a impressão de que não. Vai falar assim, ó. Quem entra no meu reino, somente aqueles que fizeram isso, que fizeram isso, que fizeram aquilo, que cumpriram isso, que fizeram isso e tem uma cartilha. Alessandro, o versículo 21, bem pausado e bem alto. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Para aí. Tem continuação, não tem? Certo. Ele está dizendo, ó, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso quer dizer o seguinte, nem todos que têm a mesma aparência que vocês vai herdar. Ele não está colocando uma condenação de injúria e falando assim, vocês não vão entrar. Ele está dizendo assim que haverão muitas pessoas parecidas umas com as outras. Então todas falarão Senhor, Senhor. Ou seja, todas pronunciarão louvado seja o Senhor, o Ronaldo, com o Alessandro, a irmã Beth. Não estou nem falando de jogo, estou falando de pessoas iguais, que estão juntas, pronunciando e vivendo aparentemente a mesma vida. Certo? E repete o versículo e completa. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ele falou uma coisa simples? Pensa bem. Você, não vamos entrar aqui no mérito, o que é fazer a vontade do Pai? Não é esse mérito. Ele diz aquele que faz. Ele faz na tristeza, Beth. Ele faz quando as lágrimas estão caindo no quarto. Entendeu? Vocês vão entender isso, se Deus assim der graça para a explicação, porque é muito difícil para mim. Ele consegue executar isso, ainda que tudo esteja falando com ele, ainda que o diabo, sinto muito citar o nome dele, fale para você assim, você está acabado, ainda assim, farei a vontade de Deus. Deus não merece o teu apreço por ele, porque olha onde ele te colocou, e muitas vezes não é Beth. Estou dizendo você porque que nós, a nossa idade de experiência, muitas vezes nós somos levados disfarçadamente a ter esse pensamento, mais nos recobramos, nos recompomos e a gente fala assim, Senhor, me perdoa, me perdoa. Essa situação, aquele que faz a vontade do meu Pai, independente de circunstância, Ronaldo, ele faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus, uma vez, perguntaram, Senhor, que faremos para fazer as obras de Deus? O pessoal fala que obra de Deus é você ir para a igreja pregar o evangelho. Não, não é isso que ele está dizendo. No grego, qual é a ação que Deus quer?
Ou seja, no meu caminho da minha vida, qual é a ação, as ações que Ele deseja que nós façamos? Por isso que Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, as ações. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creia naquele que Ele enviou. Olha que coisa, uma única frase, que creia. Que creia que esse resgate veio para a vida de vocês. Agora, a bem-aventurança também é guardar a palavra de Deus, que está relacionada com o primeiro, fazer a vontade. É Lucas capítulo 11, por favor. Lucas. E essa é fantástica, sabia? Talvez os irmãos tenham passado por cima disso. Os irmãos estão entendendo até agora? Esse comecinho estão entendendo? Preste atenção como é que isso que vocês vão ler aqui agora tem ligação com o primeiro que nós falamos. Olha bem. Capítulo 11, versículo... Não, perdão. Jesus estava dizendo para os fariseus, no capítulo 11, no final, em meados do 11, de que falam sobre o Espírito, que sai de uma pessoa e anda por lugares áridos, não é isso? E não achando sossego, fala, vou voltar para aquela casa que eu saí. E quando chega na casa, encontra ela varrida e adornada, mas sem proteção nenhuma, ele chama mais 7, o estado daquela pessoa piora. Eu estou só citando porque ele estava conversando uma coisa que não tinha nada a ver com o que vai acontecer agora. Olha o que uma mulher gritou. Presta atenção, a mulher não é nenhuma herege, não. Ó, versículo 27, Beth, lê bem alto, que é para a câmera captar. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Pronto, para aí. Volta para o nem todo que diz Senhor, Senhor. Ela citou uma coisa certa, bem-aventurada, bem guiada por Deus, a mulher que gerou você no ventre, porque hoje nós podemos ouvir essa maravilha da palavra, e os seios que te amamentaram. Ela deu uma importância para isso. Ela significou a bem-aventurança como uma coisa especial. Ou seja, quando as coisas são especiais na nossa vida, talvez dê um sinal de bem-aventurança. Não estou falando de prosperidade, estou falando de especial, ou seja, a condução de Deus, você notar que o Senhor tem sido contigo. Mas olha bem a resposta de Cristo. Lê, Beth, a resposta de Cristo. Mas ele disse... O 28, lê o 27, né, do 28, pode ler o 27 de novo e ler o 28. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Analisem bem. É fácil de perceber. Jesus deu uma bronca naquela mulher? Ele falou que ela estava errada? Ele falou antes. Antes disso. Antes dessa coisa maravilhosa, exemplo, de você falar assim: como o Senhor tem sido comigo. Nós oramos aqui pelo pai da nossa irmã Silvia. E sei que ela está assistindo agora a escola dominical. Olha bem, é como falar assim: bem-aventurado aquele que orou e o Senhor ouviu a oração. Não. Pode ser um sinal da bem-aventurança, mas antes, o verdadeiro sinal da bem-aventurança está em quê? Aqueles que fazem o quê, Beth? Que ouvem a palavra e aguardam. Então, na verdade, eu vou citar aqui a situação que nós oramos aqui, em agradecimento pela intercessão que Deus colocou no nosso coração. Antes, bem-aventurado, a Silvia, citando um exemplo,
que ouviu a palavra e ao tempo todo em que ouviu tudo que tinha direito, confiou na palavra. Então essa situação, essa demonstração é de que você não tem circunstâncias ainda que positivas e evidentes de Deus. Se você não ouvir, como é que é? E guardar, não, ouvir e guardar. O que é ouvir e guardar? No decorrer da sua vida, Beth, Alessandro, você ouviu tudo de Deus. O teu dever, Alessandro, é guardá-lo. Guardá-lo. Como é que diz o Salmo que já gerou muitas músicas? Escondi. Fala bem alto, Beth. Fala que você sabe. Escondi o quê? A tua palavra no meu coração para não pecar. Isso. Então o que é pecar? Não é desobedecer? Não é não guardar a palavra? Eu guardei. Outra coisa, uma coisa que nos faz lembrar muito do Senhor, que ninguém quer fazer. Os nossos pecados. É bom, Beth. É bom, Ronaldo, você lembrar dos seus pecados. Lembrar detalhadamente. Mas ser martirizado pelos seus pecados. E as pessoas abominam isso quando eu falo. É bom lembrar que um dia tu praticou coisas terríveis. Porque você lembra de quê, Sandra? Do perdão do Senhor. Do perdão do Senhor. Pensa. Foi bom seu pai lembrar de toda a desgraça da vida dele, né, Sandra? Sim. Porque fez ele trazer à mente que ele tinha o perdão de Deus. Quantas pessoas lutam, eu quero deixar o passado para trás. Não! O passado é que te faz lembrar do Senhor. A travessia do Mar Vermelho, que fez você bem-aventurado. Você não pode chegar logo depois da travessia do Mar Vermelho e querer um bezerro de ouro. Isso quer dizer que você não lembrou do livramento. Se lembrar, te impede de retroceder também. Né? Isso! Você lembra, por que eu faria isso? Porque eu retrocederia. Mas o inimigo fala, muitas vezes se você continuar, olha os perigos que você está passando, as injúrias que você está passando por causa de querer ser uma pessoa temente a Deus. Você olha para frente e responde assim: tá bom, eu concordo, não é que concordar com o diabo não, mas dizer, eu sei que para frente desse caminho só me restam perigos e abismos. Mas se eu voltar, me resta o quê? A morte. Fala alto. Vou mostrar para aqui. A Alice está sugando toda. Já fala mais alto. A morte. Então, a morte. No caminho que tem abismos e pedras, quem conduzirá vocês? Sim. Isso, mas não é isso que vocês têm ouvido hoje. Eles parecem que cessam essa palavra para que você fique com a sua mente aqui nessa terra, o tempo todo. Como a bem-aventurança pode agir na sua vida e ao mesmo tempo a ação da sua vida gerar bem-aventurança se você não tem com que se alegrar verdadeiramente. Lembra da palavra do inimigo para Deus? Quando falou, viste o meu servo Jó a primeira vez. Homem íntegro, reto e que sincero, íntegro, reto, que se desvia do mal. O que ele respondeu? Quem lembra? Assim é fácil. Faz tudo por ele? Faz tudo por ele. Não permite que eu entre. Não deixa eu tocar o meu dedinho, que foi expulso o dedo com o corpo todo lá de cima do céu, e eu tenho poder para isso, tocar nele. Por isso que ele é o quê? A palavra, que foi comentada muito. Não, por isso que ele é uma pessoa o quê? Bem-aventurado. Não. Feliz. O diabo jamais vai falar essa palavra. Feliz. Por isso que ele é guiado pelo Senhor. Feliz. Mas deixa eu tocar nas circunstâncias para ver se ele não se torna uma pessoa infeliz. Então, irmãos, não esperem que as circunstâncias aparentemente boas da vida de vocês não serão tocadas. Não guardem essa certeza, porque essa permissão faz parte do cuidado de Deus para a sua vida. Ou seja, Ele te conduz, Ele está te conduzindo para um tesouro, e onde estiver o desejo do teu coração, ali vai estar o que? Onde estiver aquilo que é mais valioso para você, ali vai estar o quê? Fala. O coração. O seu coração. Ou seja, o seu desejo.
a minha alma anela. Anelar, você anela por isso. Então, nós vemos o trecho de... Lucas. Não. Lucas 11, 27, 28. Perdão, me perdi aqui. Pera só um minutinho. Nós lemos o... Não. Isso, Lucas 11, 27 e 28. Correto. Nós tínhamos lido antes Mateus 7, 21, não é isso? Isso. E a confiança no Senhor? Ela é frequente na nossa vida? Assim, fazendo uma autoanálise. A confiança, ela está o tempo todo na nossa vida. A confiança em Deus é uma coisa que nós podemos medir. Nós temos assim, eu não estou perguntando capciosamente não. Eu aceito a resposta dos irmãos falarem. A confiança em Deus é uma coisa que eu posso medir? Não. Isso é uma montanha russa, né? Não, mas eu tenho como medir. Não estou tendo confiança em Deus, não estou confiando em Deus. Olha que coisa interessante. Sabe, olha eu falando, nossa, eu estou confiando inteiramente no Senhor, então eu estou esperando o quê? O resultado que eu espero. Olha só, isso não é confiança. Isso, fala, Sandro, de novo. O resultado positivo. Isso. Que eu já quero. Ai, irmãos. Eu te camo. Perdi toda a confiança no Senhor. Fala, Sandro, ao contrário. Não tem mais esperança de quê? Do resultado que eu queria. Isso. Da minha vontade. Isso. Mas o que é confiança no Senhor? Pensa bem, não precisam ser. A Bíblia fala que o Espírito de Deus dotou os humildes que estão aqui de sabedoria. Confiança independe das circunstâncias, né? De ter resultado. Tá bom, então, vou te dizer. É isso? Você chama a polícia, vou falar bem da polícia, bem mesmo. E você está em perigo, ou alguém te ameaçou e de repente para aquele carro, desce 2 homens, protegidos da cabeça aos pés, e fala assim: não sabemos o que vai acontecer, eu já ouvi isso, mas uma coisa é, se você notar qualquer perigo, por favor, esse é meu telefone particular, você me telefona na hora que nós estaremos aqui com a maior rapidez. Mais rápido. Como foi essa confiança? Olha bem, compara bem. Como é que, o que teu coração assimilou disso aí? Como é que gerou confiança em você? Você viu 2 pessoas que podem intervir naquilo que você está precisando. Isso. Elas não conseguiram na hora, mas falaram: olha, quando você estiver no perigo iminente, e o perigo, você não quer nem passar por ele, quanto mais ele está acontecendo, entra em contato com a gente. E a gente resolve. A gente vem aqui. Tinha certeza, né? Que eles Não. viriam. Pensa bem agora. A confiança em Deus. Eu sei que vou passar por doenças, vou passar por tudo que é de ruim, mas a minha confiança não está na resolução dessas coisas. Tá que Deus me deu um alvo, não é isso? E esse alvo vai ser atingido porque Deus me guiará para ele. Se eu não chegar vivo, chegarei o quê? Morto. Morto. A confiança em Deus é isso. Abram, por favor, Hebreus 10. Já posso comentar? Pode, mas bem alto, porque os comentários da semana passada o microfone da câmera não captou. No dia que meu pai faleceu, no dia mesmo que ele faleceu, ele passou mal pela manhã e eu fiquei muito angustiado e senti a necessidade de pegar a palavra como obtendo alguma resposta. Não que eu fosse orar ou pedir, eu senti essa necessidade. Quando eu abri a palavra, estava naquele trecho lá, ainda de Israel com guerra, e dois comandantes lá de exército falaram o seguinte: olha, os inimigos estão vindo pela frente, estão vindo por trás. Vai você pelo caminho tal, que eu vou com meus homens pelo outro caminho. Se acontecer de você se dar bem lá, tu vem e no caso me ajuda. Se acontecer de eu me dar bem aqui, eu vou voltar e te ajudo lá. No entanto, nós não sabemos qual é a vontade do Senhor.
seja forte, essa palavra foi... forte. Ser forte e faça o Senhor o que lhe aprover. Ou nós vamos viver pela salvação dele, ou vamos cair ao fio da espada. Certo. Seja forte, ou seja, não tenha medo, independente de qualquer situação. Eu entendi que o Senhor estava pedindo para eu ser forte, confiar nele, que eu não sabia o que ia acontecer. Mas o seu pai não tinha morrido. Não, ainda não. Não, eu iria morrer. Sim, isso que eu estou falando. Aí eu levei meu pai para o hospital. Isso era mais ou menos 9 da manhã. Quando deu 1h da tarde, mais ou menos, eu ouvi o último suspiro dele. Estava do lado dele. E ele acabou de falecer. Naquele momento eu entrei em desespero por segundos. Eu fiquei desesperado. E senti a mesma coisa quando aconteceu com a minha mãe. A presença do Senhor me acalmando. E fiquei sereno, te juro. Fiquei sereno. Confiou. Com toda a tristeza. Aí eu entendi a palavra. Confie em mim, porque eu vou estar contigo ali, ó. Você não adianta você pedir para mim, Senhor, eu confio tanto no Senhor que eu tenho a certeza que meu pai não vai morrer. Não foi isso. Ó, confie em mim, a minha vontade vai ser feita. Olha, Sandro, já que nós oramos, eu pedi orando, foi diferente a escola dominical hoje, a abertura. Olha bem, quando uma situação ela tem tudo matematicamente para ser finalizada com desgraça, entende, Beth? Entende, Alessandra? E nós começamos a interceder, não intercedemos. Porque intercessão, não intercedemos para que haja uma causa positiva. Intercedemos para que Deus satisfaça a sua bondade e misericórdia para com relação a nós que estamos intercedendo. E para com o alvo da nossa intercessão, execute a sua boa vontade. Essa palavra de estudo. Executar a sua boa vontade. É a boa vontade dele que nós não merecemos. Então, nós não pedimos o resultado. Nós clamamos o seguinte: Senhor, executa a sua boa vontade, porque é dela que nós precisamos. Agora você vai complementar o que você falou, lendo Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Abriram? Sim. Versículo 35. Isso, versículo 35 e o 36. Lê, Beth, hoje eu vou pedir para você para ler, porque vai ler bem alto. 35 e 36. Se por um acaso eu pedir para parar, você dá aquela pausa que dá e quando voltar, repete o versículo completo. Vai. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então está dando uma ordem, tá, Beth? Não rejeiteis a vossa confiança, ainda que por segundos entre o desespero. Não rejeite a vossa confiança, não a torne sem valor, não diga para a vossa confiança que outrora acompanhou vocês: isso não me vale de nada agora. Repete o versículo e emenda com 36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Recompensa. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Fazer o quê? Depois de ter feito o quê? A vontade de Deus. E a vontade de Deus era o quê quando ele está falando aqui? Qual era a vontade de Deus que ele está falando ali, que ele quer que execute? A parte da confiança Isso. Isso. Essa seria a obra de Deus. A ação que eu quero que você veja: nunca rejeite a minha confiança. Nunca na tua vida rejeite. Nunca espere as coisas que teu coração está desejando, mas espere as minhas coisas que eu quero para você. Entenda bem. Porque Deus sabe de todas as coisas boas, segundo Ele, que o Alessandro e todos que estão aqui necessitam. Não rejeiteis.
Porque depois de feito o quê? De Deus? A vontade. Não foi o que nós lemos lá no Mateus 7, 21? Nem todo que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha como é que a palavra é perfeita, a ligação. Perfeito, o ensino dos apóstolos. Perfeito, em total conformidade com o que Cristo falou. Aqueles que entram no reino do céu foram os que fizeram com muito esforço, com muita dor, porque essa carne vai doer, mas conseguiram executar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta: que tenham a Jesus como seu Senhor. Pode falar, Beth. Bem alto aqui para... Não, me deu agora uma dúvida assim, esse negócio de fazer a vontade de Deus. Porque eu me lembrei daquela passagem na cruz que aquele ladrão fala. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No teu reino, isso, então. Mas aí esse ladrão, ele não fez a vontade de Deus durante a vida. Fez. Fez? Fez. Você sabe o que os dois ladrões vinham fazendo? Não. Pelo caminho, em Marcos fala. E os dois, já leu o santo, e os dois que iam com ele também blasfemavam. Então pega isso. Ó. A Bíblia fala que os dois que iam com ele, iam caminhando com ele para a cruz, blasfemavam. Foi bem observado o que você falou. Ali na cruz, talvez os dois ainda continuassem. Certo? Foram levantados, estavam asfixiados. É uma morte realmente digna de ser executada pelo próprio diabo. E talvez ainda permanecesse por alguns segundos com o mesmo pensamento. Mas assim que eles ouviram essa frase, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nessa hora, duas pessoas ouviram a mesma coisa. Uma se compungiu. Poxa, olha bem, você falou, executou a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que creio em quê? Que Jesus é o Filho de Deus. E qual foi a frase do ladrão para o amigo? Nós estamos aqui porque o quê? Merecemos. Guarde isso, Beth. Nunca as pessoas botam isso no coração. Eu estou nessa situação porque eu mereço. Porque eu rejeitei toda a confiança do Deus de Israel. Mas esse aí também fez um pouco, é isso que diz? Não, ele é justo. Ele não justo. Esse aí é justo. O que ele fez agora eu não teria coragem de fazer com ninguém. Então, Senhor, olha bem que maravilha. Onde entra? Fazer a vontade de Deus, creia, não é isso? Onde entra? A confiança, foi bom você citar isso. Entra a confiança, não vamos ler agora? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. O que aquela pessoa ali, aquele segundo ladrão, estava tendo em Cristo? Confiando nele. Confiando. Senhor, lembra-te de mim. Ele ia para o reino dos mortos. Naquele momento, daí a poucos segundos, lembra-te de mim quando entrares o quê? O teu reino. Entenda, gente, não tem como não se alegrar. Deus responde. Olha bem, Sandro. Ele não atende a tua promessa e fica assim, eu tenho confiança nele que ele ouviu o que eu falei. Já era bastante só de ele falar, não é isso? Mas o Senhor respondeu o que para ele? Um homem que a partir do momento que saiu para a condenação, o xingou. Lembre-se, a obra de Deus é essa, que creiam naquele que enviou, que creiam no Cristo, Filho de Deus. Ainda hoje está comigo para isso. Olha, isso é muito sério. Talvez tenha sido o único que voou com Cristo, que foi lá para o inferno junto com eles. Calma, vou subir com você. Sabe, pregou os espíritos em prisão e falou assim, aqui ó, morte, você não tem mais poder nenhum. E o levou com ele. Inteiramente. Até isso estava escrito. Então, muitas vezes, nós, as coisas ruins da nossa vida, estavam escritas, entendeu, Sandro? Estavam determinadas por Deus, para que o nome de Cristo, mesmo com você sofrendo até o final, sem aparecer resultado,
fosse glorificado. Quantas pessoas morrem, a morte dele glorifica o nome de Deus e edifica outras vidas? Edifica. Eu fui um que fui edificado por um morto, por um moribundo, fui edificado. Então eu não vou poder negar isso na minha vida. No momento em que eu estava de pé, uma pessoa estava deitada, morrendo mesmo, eu pude ouvir uma palavra doce da boca daquele homem. O seu sorriso, eu nunca vou esquecer. Aqueles dentes brancos, o queixo avantajado, assim, ele tinha um rosto de um homem sisudo. E ele falou assim, deixa. Ele queria tomar um banho. Daqui a pouco todo esse martírio vai acabar. Por isso que eu digo, os tesouros do mundo não podem pagar isso que você passa, você vive. Daqui a pouco todo esse martírio vai acabar e eu serei lavado e refrescado no céu com meu Senhor. Pronto. Eu, Jerônimo, precisava ser edificado por uma pessoa sofredora. Então, Beth, muitas vezes aquilo que faz você sofrer é um sinal de bem-aventurança vista por outro. Olha, o que ela passa, mas ela não arreda o pé de que as suas lágrimas sejam postas diante de Deus e não diante dos homens. Quantas pessoas murmuram, gostam de pessoas próximas a si para poder ouvir palavras humanas. Outros preferem o quarto, preferem as lágrimas caindo no quarto, porque sabe que, segundo Hebreus, o que é? Não rejeiteis a vossa confiança, porque ela tem prêmio. Ela tem prêmio. Porque vocês passam por isso, porque vocês necessitam de quem? Está escrito aí, sabe? Vê aí no Hebreus, está Hebreus ainda? Sim. Vocês passam por isso, não rejeite a confiança. Se ele está falando, não rejeite a confiança porque a situação está ruim. Porque eu estou fazendo isso porque vocês necessitam de quê? Paciência. Mas a paciência é edificante, sabia? A paciência não é isso que nós vemos, não. Nossa, Deus está me provando. A paciência é edificante. Eu aprendi de uma pessoa, talvez a irmã Beth também da mesma, nesse seguinte contexto. Quando alguém falou assim, eu estou pedindo a Deus paciência. Aí essa pessoa falou assim, opa! Em nome de Jesus, não faça isso. Nunca peça a Deus paciência. Porque o que gera paciência é tribulação. Então você está pedindo tribulação para a sua vida. Só que o contexto que estava acontecendo é o seguinte, como eu peço para que o Senhor me dê paciência, porque o que eu tenho que passar, Ele já está me ajudando a passar, mas eu preciso de paciência. E ela falou assim, não, desconjuro você de nunca pedir paciência. Lembra no estudo sobre doenças, que eu expliquei, que eu não disse que a doença era uma causa do pecado, mas todo mundo lembra dele na hora da doença. Traz à mente pecados. Entenda bem, eu disse isso e expliquei muito bem para que ninguém confundisse. Toda vez que estamos doentes, a nossa mente vem o que é a nossa culpa. Toda vez que estamos doentes. Então entenda bem, quando você pede paciência, você está declarando que confia, olha bem, Hebreus 10, que você confia que aquele que te chamou está aonde? Do seu lado. Isso. Passando ele contigo. Por quê? Só porque a palavra diz? Ou porque ele disse, eis o quê? Estou convosco até o final dos tempos. Isso. Eis que estou convosco. Eu estou com vocês até que termine todas as coisas, até que os ímpios caiam com as vossas confianças, até que os falsos cristãos que proferem o meu nome caiam pela confiança que eles tiveram nas coisas que eles achavam que tinham que ter. Então eu estou com vocês. E ainda que você passar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer. Uma vez a Joyce me perguntou assim, o que está tudo certo, Joyce? Uma vez a Joyce me perguntou assim, pai, mas eu tenho medo, não é isso? Você falou, que bom que você tem medo. Que bom que você teme. Que é bom. Não é medo das coisas virem, não. É o medo de, será que eu estou procedendo como Deus quer? Sim, tem esse temor. Tem esse temor.
porque assim você jamais desviará o seu pé da confiança nele. E outra coisa também, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Quando a Bíblia fala assim, essa frase, não temas, é dali em diante, mas você entende, você já temeu, tá aqui ó, eu estou temendo. Ele diz, é um consolo, não temas. Não temas. Não está dizendo que você está pecando porque você está temendo. Ele te consola com essa palavra, não temas, Ronaldo. Como se fosse uma ordem, né? Não temas, não temas. Ele só fala isso, não temas. A partir de agora, durou até agora, da agora em diante, não temas. Vai prosseguir. Filipenses 4:4, por favor. Filipenses. Vamos mostrar a bem-aventurança também nisso que Paulo escreveu. O homem que caminha o caminho do reino de Deus, ele cria uma relação de confiança com Deus. Isso é muito importante os irmãos entenderem, que essa relação de confiança não é gerada por você, ela é gerada por Deus, por estar caminhando com você, por estar trilhando o caminho. Essa relação de confiança, ela cria uma situação espiritual no coração, que é que Deus deseja, por isso se torna o quê? Uma bem-aventurança. A condução de Deus. Você não é perfeita, Beth, você não é perfeita, Alessandro. Ninguém aqui é perfeito. Mas não podemos usar essa frase para dar ocasião à dúvida e à nossa carne. Não podemos. Não devemos. Capítulo 4. Lê, Alessandro, bem alto. O versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Uma ordem, não é isso? Sim. A primeira ordem. Eu digo para vocês, estejam sempre alegres nele. A segunda. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Deixa eu explicar essa palavra equidade aí. Está aqui moderação. Moderação, mas infelizmente o português não tem uma palavra mais próxima. Equidade significa o ato de julgar uma situação olhando para si, olhando para você. Vou dar um exemplo. Uma vez um juiz, nos anos 80, final dos anos 80, ele saiu no jornal que ele absolveu um homem que acorrentou a filha por 20 dias para impedir a filha de fugir com um traficante. Essa notícia eu sempre guardei isso comigo. Na hora do julgamento, a sentença do júri foi para condenar o pai, que não devia ter feito isso. No entanto, o juiz, contrariando a sentença, absolveu. E explicou, isso é no jornal, explicou, foi enfático. A minha consciência não me deixa condenar esse homem, sendo que eu teria feito a mesmíssima coisa pela minha filha. Olha, equidade é isso. É uma moderação que transmite a certeza daquilo que deve fazer. Então, seja a vossa equidade notória a todos os homens, estejam sempre cientes que a forma de agir de vocês tem a ver com o Senhor e com a sinceridade do coração de vocês com Deus. A segunda, vai. A terceira, Sandra. 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Já manda agradecer por aquilo que você não recebeu ainda. Talvez nem vai receber. Não vai receber. Ele fala para você não andar inquieto. Não se inquiete com nada. Eu tenho conduzido você.
Essas 3 coisas vão gerar uma situação que é muito conhecida dos irmãos. Acompanhe com o Alessandro o versículo 7. Depois de acontecer essas 3 coisas, o que vai acontecer, Sandro? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Espera aí. Olha a chave que está aí. Guardará. Então, quer dizer, fará com que você nunca o quê? Seja atingido. Não. Guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Isso quer dizer que fará com que você nunca o quê com relação a Ele? Nunca esqueça. Ou nunca se afaste. Ou nunca se desvie e fala assim, isso não serve mais para mim. A paz nada de... te ataque, Isso! Essa paz de Deus é a paz de Paulo e Silas. Era a paz de Pedro, isso. A paz de Pedro. É a paz de Estevão. Sabe? É uma paz que você não entende, você não consegue buscar e achar assim, opa, consegui. Diz que a paz de Deus guardará, ou seja, promessas de Cristo de novo. Lembra que a obra de Deus fala? Mas tudo isso não está, porque todas essas 3 que você citou, eles não estão com a cabeça mais na eternidade do que nas coisas daqui? Sim, as 3 partes. Os 3. Retira você do meio das pessoas que vivem esse tormento. Retira. O que aconteceu com Jó? Aconteceu algo com ele. As pessoas não estavam, no caso, acusando ele o tempo inteiro. Essa acusação não penetrava, não chegava até ele. Aquilo que atacaria ele para entristecer, para colocar dúvida, para fazer com que ele desistisse e blasfemasse, não tinha mais como chegar nele. A paz do Senhor. Isso. Mas ainda assim, 3 amiguinhos foram enviados para auxiliá-lo. Para auxiliar. Irmãos, olha, você quando está numa tribulação, os irmãos acompanham contigo. Repara bem se isso não é procedente. Vou citar você de novo, Beth. Você passa uma situação e alguns irmãos acompanham. E a situação continua e você busca consolo com os irmãos, que é bíblico. Consolo, ou seja, estarei com meus irmãos, porque os meus irmãos estão sempre passando por coisas parecidas. Mas isso é muito prático no primeiro mês, no segundo mês. Você sabe o que acontece no terceiro, no quarto, ou no tempos depois? As pessoas começam a dizer, eu não aguento mais a irmã Elizabeth. Toda vez, olha bem o pecado nosso, toda vez ela vem pra gente, citando um exemplo, tá, Beth? Não é você não. Eu estou dizendo, o irmão vem para mim e sempre quer conversar comigo daquelas coisas que estão acontecendo na vida dele. Como não acontece comigo, começa a perder a paciência e começa a julgar o irmão. Você não acha que isso está acontecendo porque a sua vida está totalmente incorreta diante de Deus? Não está voltado ao Senhor. Ouço isso o tempo inteiro. Isso. Então, Beth, é nosso dever lutar contra isso? Não, lutar contra o que a pessoa falou? Não! Não. Se alguém disser para você, Beth, nós vamos encerrar o estudo, porque não há condições de terminar e eu preciso. Os irmãos se importam de eu dar uma terceira parte dele, domingo que vem? Isso, porque eu não vou ferir o estudo com pressa, sem que o entendimento entre na mente dos irmãos, pelo Espírito de Deus. Com relação a essa situação, as pessoas perdem a paciência, porque elas começam a te julgar. O que você faz é permanecer naquilo que você leu em Hebreus. Não façais o que com a confiança? Não rejeiteis a vossa confiança. Jó fez isso, não rejeitou a confiança dele. Olha, no capítulo, porque talvez não vai achar que não. No capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, já que nós vamos parar. Quer ver? Olha só. Se eu achar aqui, é um texto específico, mas na minha Bíblia está marcado. Eu acho que é o 27. Aqui. Olha, vamos ler junto. Qual é o texto? 27, capítulo 27. De quê? De Jó. Só, por favor, é bom, Beth, você marcar mesmo, porque esse texto, ele, uma vez pregado,
conseguiu gerar comentários de dúvida o tempo todo. Uma certa vez em que Deus me usou para pregar isso, a Alessandra estava comigo no local, no determinado local que eu fui pregar, e foi esse texto que eu preguei. Olha só, 27. Leia, irmã Elizabeth, bem alto, por favor. Eu, do 1 em diante. E prosseguindo Jó em sua parábola disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Peraí, ele está dizendo que Deus desviou a causa dele, não é isso? E amargurou a alma. Mas ele falou o que com relação a Deus no início? Vive Deus. O que isso significa? Eu estou convicto Não. que o Senhor fez isso, então seja louvado o nome do Senhor. Isso, louvado o nome de Deus que fez, ou seja, ele tem direito de fazer isso. Continua, Beth. Enquanto em mim houver alento. Isso, olha só, enquanto em mim, Beth, enquanto em mim houver fôlego de vida, seus filhos da luz, sabe, que chegam perto de mim para tentar disfarçadamente minar a confiança que eu tenho nele, ó. Enquanto em mim houver o quê? Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz. Isso quer dizer o quê? Enquanto eu estiver viva, não é isso? Viva, continua. Não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Era ou não era o laço para ele cair? Sim. Não vou conceder isso. Continua, Beth. Longe de mim que eu vos justifique. Até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Olha bem, tem gente que pega e diz que ele foi soberbo assim. Não, o que Deus me ensinou eu não vou retirar da minha vida. Eu não vou deixar longe de mim me apartar da minha sinceridade. O que lembra de Hebreus que nós lemos agora? Não rejeiteis o quê? A sinceridade. Não, a confiança. Confiança, A vossa sim. confiança em Deus, porque ela tem prêmio. Foi ou não foi o que aconteceu com Jó? Não rejeitou a confiança dele no Senhor. Ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive. Agora volta, olha bem, para lá para o Novo Testamento e vamos ler Efésios 1. Nós vamos encerrando. A outra parte, irmãos, a outra parte na semana que vem vai ser sobre a pregação do Sermão do Monte, cada uma vista separadamente. Cada uma. Então vamos lá, Efésios capítulo 1, antes de Filipenses. Efésios, no capítulo 1. Deixa eu marcar aqui. O versículo 12. Ô Joyce, lê, você está tendo força para ler? Tô. Então vamos lá, lê bem alto, versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Olha bem, ele está citando. Ele está falando, olha, com o fim de sermos instrumentos para a glória do Senhor, nós que fazemos o quê? Qual é a ação que nós fazemos? Esperamos em Cristo. Não confirma novamente, antes, bem-aventurado aqueles que fazem a vontade do meu Pai, não é isso? Aqueles que esperam em Cristo, aqueles que fazem a obra de Deus, que é confiar naquele, que a ação de Deus, aquele que é confiar naquele que Ele enviou, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Continua, Joyce. Em quem também vós, depois que ouvistes... Vai lendo assim, você vai lendo e eu vou pausando, ó. Primeira parte, em quem também que? Você está falando para todos nós aqui, vai. Em quem também vós, depois de ouvistes a Não, palavra... vós só ou vós estáis? Em quem também vós, depois de Aqui ouvistes... está. É importante isso. Em quem também vós estáis? Fala os estáis aí só para... Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Não rejeiteis a vossa confiança até o final, porque ela tem imenso o quê? Me aguardar. Em outras palavras, que foi comentado na semana passada, que a felicidade gera essa recompensa. Essa recompensa não necessita daquela substância do cérebro. Não precisa, você não precisa ser gerado isso. Essa recompensa você aguarda por fé. E a fé habita onde? Aonde que habita a fé? Coração. Justamente da onde deveria sair as coisas
fúteis e inúteis. Deixa eu comentar. Vai falar. Bem alto. Assim que eu me converti, eu tive um sonho que mostrava como se fosse um bosque com várias árvores, não sei que árvores eram aquelas, mas dava a entender que eram pinheiros. E você tinha que cada um tinha a sua árvore para estar subindo. Só que era muito alto, era muito perigoso, era muito alto. E tinha um risco de você cair, tinha um risco de você se machucar, tinha um risco assim absurdo. Só que foi me dado por graça uma coisa, vou te mostrar antes de você chegar lá em cima que tem, depois você vai do seu estágio inicial subir de novo para alcançar aquilo lá. Já lá em cima, eu fui como se tivesse sido transportado assim, levando assim voado. Na copa dessa árvore tinha uma água transparente, cristalina, e eu poderia beber daquela água. E eu voltei lá para o início de novo da água. Quando a história, toda a trajetória ia ser perigosíssima, mas o que estava sendo esperado lá em cima e aguardado era algo que tinha me prometido e eu sabia que era real. Eu acordei. Interessante. Ou seja, você viu, mas não pôde obter, voltou para a dificuldade, mas sabia que estava lá. Sabia que estava lá. Quando nós agimos com nossa maldade, nós buscamos a intenção do nosso coração. Tiago fala que as pessoas matam para obter aquilo que elas querem. Elas se iram quando elas não conseguem obter o resultado da sua vontade. Olha bem, não, lemos o Efésios, não é isso? Para a gente encerrar, abram em Salmos, esse é o último versículo. Salmos 94. E isso fecha a parte de hoje acerca da compreensão da bem-aventurança. Lembre-se, bem-aventurança é prosseguindo com Deus, ou seja, sendo enviado, sendo encaminhado, o verbo achar, ou asher, na sua variação, ou seja, encaminhado, o Senhor conduzindo a situação. 94, para a gente encerrar, Lebete, versículo 12. Olha só, vai falar de uma bem-aventurança, mas vocês não vão gostar muito não. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Olha bem, completa com 13. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ir. É interessante, né? Bem-aventurado o homem a quem tu repreendes, repreensão. Essa palavra não é boa não, repreende, ou seja, foi merecido para você a repreensão. E a quem o Senhor ensina a lei. Para essa repreensão para fazer o quê? O 13. Descanso dos dias maus. Como pode, Beth? A situação de Deus é totalmente contrária ao nosso pensamento. A repreensão de Deus te dá descanso. Porque a repreensão de Deus comprova que você é o que dele? Para a gente finalizar. Filho. E por você ser filho, automaticamente você é repreendido. Não, você é o tema. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Os seus filhos são guiados. São conduzidos. E os irmãos vão ver na semana que vem o mistério do Sermão do Monte. O mistério mesmo. Todo mundo, bem-aventurado, tinha um mistério ali. E se o Senhor assim permitir, eu conseguirei passar o que Deus me passou. E não me passou ontem, nem anteontem, foi me passar há minutos atrás, que eu respondi para Joyce, falei, Joyce, o Senhor está falando comigo mais agora nos últimos minutos, pedi para Joyce fazer as coisas, do que a noite toda, o dia todo, a semana toda. Então, vocês acham que eu devo macular isso com a pressa? Não. Não. Então, semana que vem nós teremos a terceira parte. Ronaldo, se você tiver condições, eu gostei muito, porque vai ser muito importante. Se você tiver condições, não estiver trabalhando, venha. Porque é rico o que o Senhor me mostrou. É maravilhoso. E o que Ele me mostra, eu devo guardar para mim? Não. Compartilhe. Aqui, compartilhar com os meus irmãos.
A Bíblia fala assim, sempre vos alegrai-vos compartilhando algum dom. Paulo falava assim, que eu estou com vontade de ter convosco só para compartilhar algum presente de Deus, compartilhar as coisas. Vamos orar? Vamos colocar de pé, vamos. Agradecer a Deus. Mais uma vez, lembrando, agradecendo muito a Deus pela atuação dele na família da Silvia. Sabe, por uma coisa que me deixou muito, fez o meu dia, da qual eu estava doente, o qual eu estava muito debilitado, me alegrar e olhar para a minha vida e falar assim, não é nada. Se eu tenho algum problema, não é nada, comparado com o que as pessoas passam, das quais nós devemos agir em intercessão. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Deus de misericórdia e Deus de amor, Deus santo e poderoso, Deus cuja santa presença, por tua infinita misericórdia, por sua bondade e por nosso não merecimento, nós estamos diante. Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, sabemos que o Senhor ouve a oração dos seus filhos, Pai. E lhe pedimos que no nosso coração o entendimento dessa bem-aventurança seja simplificada com um único pensamento, de que o Senhor sempre agirá em favor dos seus filhos. Que ainda que estejamos em situações ruins, seremos bem-aventurados, porque fomos preparados para essa situação, Pai. Senhor Deus amado, muito obrigado por teres colocado no coração do teu servo, Pai Santo, compartilhar essa maravilha da tua verdade com meus irmãos, com os irmãos, Pai, e com todos aqueles que assistirem, Pai. Seu Deus amado, muito obrigado pela vida, porque nós estamos aqui hoje, Senhor Deus, não por merecimento, mas porque o Senhor desejou que ainda ouvíssemos isso. Senhor amado, toma o pai da Silvia em suas mãos, em nome de Jesus Cristo, que a fúria do inferno que se levantou porque uma causa dele não foi realizada. Protege, Senhor, sua filha, dá graça a ela, alimenta o seu coração com a lembrança de todas as coisas que ela recebeu do Senhor, ó Pai. Coloca a confiança, como ela aprendeu hoje, que possui inteira recompensa, verdadeira recompensa, e que ela em oração possa proteger o seu pai, para que o seu pai venha a lhe ser revelado a maravilha do reino de Deus, e que com isso faz uma obra na família, Pai Santo, faz uma obra em todo o coração, Pai Santo, retirando, se houver, altivez, ódio, rancor, incompreensão do amor, Pai querido. Senhor amado, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em quem nós cremos. Amém. Vamos encerrar, gente.